Olá, boa noite. Que a paz de Deus esteja com todos, amém. Que a paz de Deus reine sobre todo o povo de Deus. Mais uma noite ministrando a palavra de Deus, mais uma noite glorificando e exaltando o nome do Senhor. Sou o diácono Valdeci, estarei agora ministrando a palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida, ok? Que está em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, que diz assim a palavra de Deus: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contenda, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Cristo? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sórdia ganância, conservando o ministério da fé com uma consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensível, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiel em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, a Ele a honra, a glória, o louvor. Bom, quero falar hoje para os amados, você aí que curte o canal, você que está sempre interagindo no canal, está sempre curtindo as pregações. Quero deixar para você nesta noite 8 dicas de como ser um bom líder na sua igreja. 8 dicas. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Bom, amados, ser um bom líder na igreja não é uma tarefa muito fácil, todos sabem, mas não é impossível. E estamos falando de ser responsável de um lugar que tem como missão a tratar e ajudar todo tipo de gente, sem fazer exceção de pessoas. E 99% das vezes, dada a realidade da grande maioria das igrejas no Brasil, você não recebe nada.
por isso, além de uma gratificação moral. É óbvio, isso é palavra, isso está na palavra. Correto? Observação. Se já é difícil trabalhar com pessoas, né, quando ela recebe o seu salário pelo seu serviço, imagine agora quando o trabalhador é 100% voluntário, isso se torna um verdadeiro desafio. Pode ter certeza, é um desafio. E para isso, quase sempre é atribuído um líder para estas funções. E eu quero deixar oito dicas para ser um bom líder cristão na sua igreja. Primeira dica: entenda a sua missão. Entenda a sua missão. Mateus 28, do 18 ao 20. Entenda a sua missão. Primeira coisa, primeiro passo que você tem que tomar é de entender qual a sua missão que foi colocada em proposta. Qual é a tua missão que foi colocada em proposta? Qual a sua missão? Você tem que, entendeu? Você tem que começar a entender qual é a sua missão. Segundo, essa não é uma dica somente para os novos líderes e pastores, e sim, é para todos, né? Existem muitos líderes que já estão na igreja, né, na sua função há muitos anos e nunca pararam para refletir qual a sua verdadeira missão ali naquele local. Ele já tem bastante tempo, ele faz de tudo um pouquinho, mas ele ainda não sabe qual é a sua missão. E a primeira dica que eu quero deixar para os amados é: entenda qual é a sua missão. Sabe por quê, amados? Porque ele já trabalha mais de ano na igreja, fazendo de tudo um pouco, e ele mesmo não sabe qual é a sua missão. Muitos dentro da casa do Senhor já tem bastante tempo, lidera, mas não sabe qual é a sua missão. Então, primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é a sua missão. Qual é a tua missão? Essa é a primeira dica. Qual era a tua primeira missão? Primeiramente, você deve saber qual é a visão da sua igreja. Se são as pautas, você precisa saber qual é a visão da sua igreja. Segundo, somente assim você poderá descobrir qual a sua missão como líder e onde o seu grupo se encaixa dentro do todo. O que é dentro do todo? Seu grupo encaixar dentro daquele contexto, né? Seu grupo se encaixar dentro realmente daquilo que a sua igreja está precisando. É isso. Dentro do todo. O líder ele precisa saber aonde é que ele está dando mais produtividade, vamos dizer. Aí ele vai saber aonde seu grupo está se encaixando dentro do todo. É isso. A primeira dica é você saber qual a sua missão. Qual é a sua missão? Essa é a primeira dica. Segunda dica. Saiba qual é o seu chamado. Efésios 4, 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Primeiro, depois de saber a sua missão, é essencial verificar-se se ela vai de encontro com o seu chamado. Depois de saber a sua missão, é essencial verificar se ela vai de encontro ao seu chamado. Terceiro, afinal, Deus tem um propósito e um plano para cada um de nós. Você precisa verificar-se se o papel da liderança faz parte do seu chamado pessoal. Você precisa perceber.
Você precisa perceber. Terceiro, não aceite uma função na igreja sem antes saber qual o seu chamado na terra e se o seu cargo está dentro do caminho que te leva a cumpri-la. Não aceite uma função na igreja sem antes saber qual é o seu chamado na terra e se o seu cargo está dentro do caminho que te levará a cumpri-la. Muitas das vezes nós aceitamos determinadas coisas, cargo na igreja, e depois nos embolamos, nos enrolamos e não conseguimos administrar bem, executar a tarefa de uma maneira bem executada. Entendeu? Então, segunda dica, saiba qual é o seu chamado. Você tem que saber qual é o seu chamado. Aonde você se encaixa, aonde você vê que você dá produtividade para Deus. Correto? Terceira dica. Busque sempre a Deus. Jeremias 29, capítulo 12 ao 14. Jeremias 29, 12 ao 14. Primeiro, você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa buscar a entrar na presença de Deus em busca de um direcionamento, já sabendo essas coisas. Porque o líder, ele tem que saber que ele tem que buscar a Deus em determinadas circunstâncias. Às vezes está dando algum problema, entendeu? Algum conflito, ele está tentando amenizar a situação dentro da casa do Senhor, ele precisa de uma resposta de Deus, ele precisa de um direcionamento de Deus. Então ele precisa buscar a face do Senhor para que ele possa executar da melhor maneira possível, sem brigar, sem impor. Porque o líder não tem que impor. O líder não pode botar pressão. O líder tem que saber conduzir todo o grupo, aquilo que ele foi chamado, né? No caso, sabendo qual é a sua visão da sua igreja e a sua missão como líder e com o seu chamado de vida. Então é muito complicado. Ser líder não é fácil. Ser líder é lidar com todo tipo de pessoa. E nós muitas vezes não estamos preparados. Quem vai nos preparar é Deus. Quem vai nos dar essa caminhada conosco, esse caminho é Deus. Só Deus vai nos conduzir a governar bem a igreja. Lembra que tem uma passagem que o Senhor fala com Salomão para pedir, o rei Salomão, né? Para pedir, pede Salomão, quem você quer? Salomão responde, meu Senhor, eu não quero nada a não ser a sabedoria de Cristo, né? A sabedoria que vem do alto, para me poder governar esse povo. Por quê? O que ele quis dizer? Porque ele sabe que para ser líder não é fácil. É complicado. Para ser líder não é fácil, não é mole. Não pense que é mole governar, não pense que é mole ser líder, que não é. É complexo. Você tem que saber lidar com o povo, você tem que saber lidar com todo tipo de povo. Correto? E assim você já falará com o Senhor de um modo mais intencional, né? Sobre esses assuntos e terá uma direção muito mais específica de quais atitudes tomar. É isso que eu estou falando. Você tem que buscar a face de Deus, porque muitas vezes vai haver conflito entre irmãos, irmãs, dentro da casa do Senhor, e você vai ter que tentar
e saber conduzir essa situação como líder, para que não haja contenda dentro da casa do Senhor. Então, você tem que buscar direcionamento de Deus, porque é o único que vai te dar direcionamento em que você pode fazer. Qual vai ser a atitude que você vai tomar. Então, primeira dica, entenda a sua missão. Segunda dica, saiba qual é o seu chamado. Terceira dica, sempre busque a Deus. Quarta dica, seja sempre como Jesus. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 e 4. Seja sempre como Jesus. Vamos lá ver. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passarde por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeito e íntegro em cada deficiente. Olha só que coisa maravilhosa. Então, seja sempre como Jesus. Assim como Jesus. Perfeito. Ele sabe conduzir. Sempre soube conduzir o povo. Então, seja sempre como Jesus. Seja como Jesus é ser um cristão de verdade. Essa é a nossa principal, não a única função que realmente importa. É a principal. Seja como Cristo Jesus. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. Busque sempre Deus, busque sempre agradar o Senhor acima de todas as coisas. Não vá fazer primeiro o que você acha. Seja sempre como Jesus. Sempre procure agradar primeiramente Ele. Seja um líder, primeiramente Deus, na casa do Senhor. Seja um líder, primeiro Deus, depois eu. Faça e executa as tarefas que Ele colocar em tuas mãos. Tente executar da melhor maneira possível, com amor, com dedicação, carinho na obra. Ele quer isso de cada um de nós. Amor, carinho pela obra dele. Então, se ele botou algo de liderança nas tuas mãos, faça com amor. Não faça relaxadamente, faça com amor. Mesmo que você for bom líder na igreja, uma pessoa extremamente competente, se não tiver santidade, de nada vale o seu serviço para o Senhor. Se não tiver santidade, se não for uma pessoa nascida, de nada vale para o Senhor. Amém? Quinta dica para ser um bom líder na sua igreja. Se comunique de forma eficiente. E qual seria essa forma eficiente? Como em Provérbios. Provérbios 11, 2. Provérbio 11, 2. Se comunique de forma eficiente. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbio. E, vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Ok? Se comunique de forma eficiente, se comunique de forma
qual é essa forma que Deus quer que você se comunique? Como um líder sábio. Seja sábio. Procura a pedir ao Senhor sabedoria do alto, para que você possa, até na hora de você se comunicar com eficiência. Presta atenção aqui nos parâmetros. Você deve falar de um modo que o seu grupo entenda na linguagem deles. Você tem que ter um tipo de fala, uma linguagem que eles, os seus liderados, entendam o que você está falando completamente. Por isso que a quinta dica diz: se comunique de forma eficiente. Então você tem que se comunicar com seus liderados de forma eficiente para que eles entendam o que você está falando para ele. Saiba atribuir funções com educação e respeito, sempre usando tom de voz adequado. O que é tom de voz adequado, amados? Eu vou explicar para vocês. Sabe o que acontece dentro da casa do Senhor nesses últimos dias, nesses últimos anos, a respeito de liderança? Tem líder que não sabe falar com os seus liderados. Aqui está dizendo assim, ó, fale usando um tom de voz adequado. Ele quer impor, você vai fazer, você vai limpar, você tem que fazer. Se você não fizer, eu vou falar com o pastor, mas não é assim, amados. Pede sabedoria ao Senhor que Ele vai te dar. O tom de voz, até para ser um líder, você tem que ter o tom de voz clássico para você falar com seus liderados, para eles entenderem. Não é impor, você tem que fazer. Eu vou fazer uma simulação rápida. Eu botei você na escala, você não lavou o banheiro por causa de quê? Aí você está impondo. Olha só, eu botei você na escala e você não lavou o banheiro, por quê? Você tem que sentar e perguntar primeiro. Fulano, o que está acontecendo? Eu botei você na escala já 2 vezes, você não lavou o banheiro. Você está com algum problema em casa? Fala para mim para a gente orar. Você está entendendo, amados? Aonde está a situação dos líderes hoje? Ele quer impor, você vai fazer, você não vai conseguir. O seu reinado dentro da igreja não vai ser produtivo e as pessoas vão te odiar. Então, você como líder, saiba a ter um tom de voz até mesmo mais clássico para falar com teus liderados. Porque eles precisam ouvir e entender. Cada um. Você. Então você como liderado, não faça nada impondo. Não bota ordem. Saiba a falar. Tenha classe para falar. Que todos eles vão entender você e vão entender o que você quer. Qual é a tarefa a ser executada naquele local. Ok? Se for de forma escrita, veja se você escreveu de uma forma fácil para que eles possam entender. E a dica de ouro, sempre verifique se a pessoa entendeu o que ela deve fazer. Você sempre verifica, você sempre fala, fulano, você entendeu o que eu falei com você? Você entendeu que é para fazer isso? Você entendeu que é para fazer aquilo? Sempre lembra os seus liderados. Mas seja um líder clássico, diplomático. Fala com diplomacia. Fala com amor. A diplomacia é amor. Amor. Tem amor pelos seus liderados. Que todos eles vão te respeitar. Nunca você fala com seus liderados impondo. Que nenhum deles vão te respeitar. Nenhum deles vão te respeitar. Não é impor que é dar-se respeito. É você saber falar com cada um.
Então você como líder, abra os teus olhos. Quero deixar isso para vocês. Abra os teus olhos, vocês como líder da casa do Senhor. Saiba a liderar. Lidere com amor, dedicação, carinho pela alma e pela obra de Cristo. Ok? Sexta dica para ser um bom líder na casa do Senhor. Aprenda a ouvir. Você como líder, aprenda a ouvir as pessoas. João 10, 27. Aprenda a ouvir. Preste atenção. Um bom líder aceita a opinião dos outros e escuta os seus liderados. Concorda? Concorda? Amém? É isso aí. Um bom líder, ele aceita a opinião dos outros e dos seus liderados. Certo? Então, sempre dê atenção à liberdade o suficiente para que eles, dê as ideias e sugestões para o que fazer no seu grupo. Você sempre dê atenção e liberdade para os seus liderados, para eles dar a sua opinião. Escuta a opinião deles. Eles também estão ali para somar. Então você pode escutar as opiniões, entendeu? Dê liberdade suficiente para que eles possam se expor a você para falar. Meu líder, não é melhor fazer desse jeito aqui não? Meu líder, eu acho melhor fazer assim. Ele vai te dar uma opinião, ele vai te dar uma posição também. Então você tem que escutar. Aprenda a ouvir as pessoas. O bom líder, aprenda a ouvir. Tem que ouvir. Entendeu? Mas vale lembrar, ouvir os outros não significa fazer tudo que eles te falam. Certo? Você dá ouvido para eles, deixa eles dar a sugestão dele, as opiniões, os pontos de vista que eles acham. Escuta ele, mas não quer dizer que você vai em todas as reuniões que tiver, você como líder vai adotar esse tipo de coisa. A gente vai chegar lá. Quarta situação aqui. Então, sempre escute a todos, mas em seguida ore a Deus e peça a Deus para revelar o caminho a ser executado a tarefa. Essa é a função de um bom líder. Ele escuta os seus liderados, mas ora a Deus para pedir uma posição, um direcionamento de como executar aquela tarefa. Bom, às vezes aquela tarefa está muito ruim, entendeu? Tá ali, o troço está travado, não anda, entendeu? Então, o líder chega e chama os liderados. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Eu quero fazer uma coisa com vocês aqui, uma reunião rápida. E o que vocês podem falar aí? Fala alguma coisa aí, me dá uma posição. Mas dentro dessa posição aí, não vai ser todas que o líder, você como líder da casa do Senhor, vai pegar e vai executar. Você vai escutar eles, mas vai também pedir orientação primeiramente a Deus, para depois executar a tarefa. Ok? Sétima dica para você ser um bom líder na casa do Senhor. Ensine através de exemplos. Mateus 7:24. Vamos ver o que diz aqui. Rapidamente. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre uma rocha. Tá vendo aí?
Então, ensine através de exemplo, igual o Senhor nos ensina. Todo aquele, né, que ouve as minhas palavras, faça igual ele. Execute igualmente a Cristo. Não seja um líder rebelde. Não seja um líder que sempre está governando de mão de ferro. Não. Se você governar de mão de ferro, todos vão te odiar dentro da casa do Senhor. Não vai te suportar. Se possível, tirará até você. Para você não governar. Vai falar com o pastor para tirar você, para botar outro líder. Que você não está liderando da forma que é exemplo de Cristo. Então, você, para ser um bom líder, você não precisa impor. Você não precisa ser aquela voz cheia de autoridade, né? Você não precisa de tanta autoridade a não ser respeito. Uma voz branda, mas com respeito, que as pessoas sabem, conhecem, entendeu? E aí, primeiro exemplo aqui, o exemplo não é a melhor maneira de liderar, é a única. Um bom líder cristão ensina do exemplo exatamente como Jesus fez. E é isso que a gente tem que passar para os nossos liderados. Não adianta nada você cobrar algo dos seus liderados se você mesmo não faz isso. Seria hipocrisia da sua parte. Presta atenção, não adianta você cobrar o seu líder para ele chegar cedo se você como líder não chega. Eu quero todos lá na igreja, a gente tem que fazer vai ter um mutirão lá e eu preciso de todos lá, 9 horas da manhã, para começar esse mutirão lá, para a gente ajudar a igreja lá. 9 horas da manhã e você chega lá 10 horas e os seus liderados lá esperando você. Não adianta. Então, você tem que ser exemplo. Se você cobra uma exposição, se você está cobrando o horário, falando o horário, 9 horas da manhã para fazer um mutirão na casa do Senhor, você, no mínimo, você tem que estar lá 8h30. Porque se chegar um lá, vai chegando aos poucos, 20 para as 9, ele vai ver que você já chegou. E ele vai se espelhar em você. É em você que ele vai se espelhar. Entendeu? Então, ensine os seus liderados através de exemplo como Cristo Jesus ensinou a cada um de nós. Os seus discípulos. Né? Deixe que eles vejam em você, como líder, o exemplo para saber onde ir, o que fazer e como fazer. Deixa os seus liderados ver você. Dê somente o testemunho. Se você fala uma coisa para ele, você cumpre. Não adianta você falar e não cumprir. Porque aí eles mesmos vão ficar entristecidos. Poxa, meu líder me chama, meu diácono fulano de tal me chama para fazer um mutirão aqui, 9 horas chega, toda vez ele chega atrasado. Você está entendendo? Então, você como líder, você tem que dar o exemplo. Então, ensina através de exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo de Cristo. É o único. Cristo era perfeito com todos. Ele cumpriu com todos. Entendeu? Oitava e última dica para ser um bom líder na sua igreja. Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Busque sempre por mais conhecimento. Busque sempre por mais conhecimento. Existem algumas coisas que você precisa aprender para ser um bom líder na igreja, que vai além do que o seu pastor ensina no púlpito. Intimidade. Vai além. Busque sempre conhecimento com o Senhor. Alguns passos
que deve tomar para ir em direção ao propósito que Deus traçou para você, além daquilo que já tem na Bíblia, é claro. Busque sempre um conhecimento maior. Busque sempre a palavra. Mais conhecimento, mais e mais conhecimento. Você precisa adquirir conhecimentos mais profundos com Deus a respeito do seu chamado e do seu ministério. Você precisa sentar e conversar com o Pai. Ter assim, essa intimidade com o Pai. Eu preciso saber, eu quero conhecer mais de Ti, Pai. Para que eu possa dar mais para os meus liderados. Para que eu possa liderar o meu reinado na igreja, seja um reinado exemplar, seja um reinado para a glória do Teu nome. Entendeu? E para fechar, quero concluir. Ser um bom líder para a igreja não é uma tarefa fácil, quanto parece. Não é fácil, não. É muito difícil e desafiador. Mas se Ele te escolheu, Ele te capacita. Se Ele te capacita, Ele te dá potencial. Se Ele te dá potencial, Ele é fiel e justo para cumprir a promessa que tem contigo e comigo. Com certeza. Segundo, mas com essas dicas, muitas determinações você pode alcançar com resultados incríveis e positivos. Pode contar. Se você colocar Deus na frente, com certeza o seu reinado vai ser um bom reinado. Primeiramente, você coloque Deus na frente de tudo e retire de ti a soberba, o orgulho, a altivez, que isso acaba com um líder. Ok? Quero agradecer a todos, por esse estudo de líder, 8 dicas que Deus colocou no meu coração para ser um bom líder na sua igreja. Obrigado por todos, tá? Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, deixa o seu like, deixa o sininho de notificação ativado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço para todos vocês. Amém?